Bom, nem de longe a gente tem a pretensão aqui de ministrar um curso sobre gestão de risco, né? O objetivo é que nessa aula aqui, nos próximos 15 minutos, a gente consiga entender minimamente os conceitos de risco aí, quero falar um pouquinho disso com vocês, e no final a gente chegue do outro lado lá com uma ferramenta simples que a gente consiga utilizar no nosso dia a dia, tá? Durante a minha experiência na indústria, eu trabalhei na área de segurança do trabalho e segurança industrial. Eu sempre me deparei com ferramentas complexas de gestão de risco, até porque as necessidades lá exigiam que a gente operasse ferramentas complexas mesmo, porque era um ambiente industrial, indústria química, né, um risco elevadíssimo. E eu até fui para os Estados Unidos algumas vezes, inclusive aprender sobre ferramentas de gestão de risco, né? Realmente são ferramentas complexas, tá? O nosso objetivo aqui é ter um entendimento simples do que é risco e chegar no final com uma ferramenta para ajudar a gente a tomar as nossas decisões, né? É importante a gente saber que todas as decisões que a gente toma, existe um risco intrínseco sobre essa decisão. E que algumas dessas decisões podem ter um efeito catastrófico nos nossos negócios aí, né? Eu teve dois livros que eu li agora por último, um na verdade há mais tempo atrás, que me incentivaram a fazer essa aula aqui. O primeiro deles foi o Cisne Negro, do Nassim Nicolás Taleb. Um excelente livro, recomendo a todos. Se tiver a oportunidade de ler esse livro, é muito, muito bom. E o segundo é Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman. Na verdade, até o exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui agora, eu tirei formatado desse livro, né? Aqui eu queria fazer uma proposta para vocês, para a gente entrar aqui de forma prática na nossa experiência aqui sobre o aprendizado da gestão de risco. Então, eu queria fazer uma proposta aqui da gente imaginar um cenário aqui lúdico, né, de duas apostas, tá? E qual das duas aqui você escolheria? Então, na primeira, você poderia apostar R$ 100 e se ganhar, você levaria R$ 10.000, tá? E você tem 83,33% de chances de ganhar. E no segundo cenário, você pode apostar R$ 100 e se ganhar, leva R$ 1.000, tá? E tem 2,7% de chance de ganhar. Então, tenta não pensar muito, tá? Só com isso aqui que eu acabei de falar e, e faça aí a sua escolha. E agora a gente vai para o próximo slide, onde a gente explica melhor quais são essas apostas. Então, é um jogo de aposta nas roletas, tá? Um exemplo lúdico, mais uma vez, tá, pessoal? Então, aqui a gente fala da roleta do cassino, onde a gente tem 2,7% de chance de ganhar com um único número, e a roleta russa, que a gente tem a chance, 83,33% de chance de ganhar. De cara aqui, esse negócio já assusta a gente um pouco, né? Porque é evidente que no caso da roleta russa, a gente já consegue imaginar imediatamente o efeito catastrófico de uma possível perda aqui. E tenho certeza que todas as pessoas que tomam conhecimento disso não optariam pela roleta russa porque entende de cara que os efeitos são muito danosos, né? E aqui que está o problema. No nosso dia a dia, nem todas as decisões que a gente toma é tão evidente assim os problemas que a gente pode ter, tá? E nem que de repente a gente tem uma chance tão pequena ou tão grande de acertar. E muitas vezes, como o Daniel Kahneman explica no livro lá, a gente pode ser enganado pela nossa forma de pensar. No livro ele fala do sistema 1 e sistema 2. O sistema 1 é o pensamento intuitivo mais rápido e o sistema 2 é o pensamento racional mais lento. E como que o viés, principalmente nesse caso aqui, o viés otimista, que superestima as chances de ganhar, né, e subestima as chances de perder, tem influência sobre a gente, sobre as nossas decisões. Então vamos iniciar por aqui, tá? Imaginando esses cenários. Então, eu também queria fazer uma proposta para vocês de imaginar essas duas roletas aqui, né, em lados opostos,
em extremos, tá? E a gente tem então o meio do caminho que converge para o meio aqui. Todas as decisões que a gente toma no dia a dia, ela tem esse preço, ela varia para um lado ou para o outro, né? Ela pode variar para o lado da roleta russa, ou ela pode variar para o lado da roleta do cassino. Nem sempre vai ser uma perda tão insuportável como essa da roleta russa, e nem sempre vai ser uma perda tão suportável como essa da roleta do cassino, tá? Aqui o que o viés do otimismo faz com a gente é deixar a gente cego para as consequências, tá? E aqui eu acho que esse exemplo é muito bacana. Vamos imaginar um cruzamento, né, de trânsito. Então, quantas vezes a gente passa pelo sinal amarelo, né? Tava verde, e aí ele fica amarelo, a gente está ali a 60 km por hora, puxa, acho que dá tempo e passa. Porque, de alguma forma, a gente fica cego para o cenário de que do outro lado pode estar vindo lá um motoqueiro, que quando a gente passou no nosso sinal que acabou de ficar vermelho, esse motoqueiro, por exemplo, poderia estar vindo e o sinal acabou de ficar verde para ele, ele nem freou, ele só passou o cruzamento e encontrou a gente ali de carro, no meio do cruzamento, passando no sinal vermelho ali a 60 km por hora. Não vou dizer que todo mundo, mas sou capaz de apostar que a grande maioria das pessoas já, inclusive eu, tá? Já passou numa situação dessa em um semáforo. E aqui eu acho que tem um exemplo perfeito, porque é o tipo de decisão que a gente toma no dia a dia que tem muito a ver com isso aqui, tá? Então, se de repente você decidiu parar no sinal amarelo e observou, não, tinha mais tempo ainda, sei lá, mais 8 segundos pela frente, daria para ter ultrapassado, tá? Eu perdi a chance aqui de ter passado no sinal amarelo. Mas a sua perda é tão pequena, é tão irrelevante, você perfeitamente consegue voltar na estrada e ganhar tempo depois de outras formas. Ao passo que se você passa o sinal vermelho, a perda pode ser tão catastrófica que as consequências podem ser insuportáveis, né? Então é essa noção de gestão de risco que a gente tem que ter no nosso negócio quando a gente toma as nossas decisões no dia a dia. E aí que eu convido vocês a sempre que for tomar uma decisão, pensando no negócio daqui para frente, tá? Porque nós vamos ter agora uma série de degraus para a gente cumprir, a gente sempre imaginar isso aqui. Então, se eu negligencio uma etapa de viabilidade, por exemplo, quais os dois caminhos eu estou seguindo, né? E aí eu quero estimular vocês a cada vez mais pensar dessa forma quando a gente estiver fazendo a nossa escalada imobiliária, né? E por que eu resolvi trazer esse estudo de gestão de risco para a gente e de uma forma muito lúdica, tá? Eu não quero trazer aqui tecnicismo que eu aprendi na indústria lá de severidade, probabilidade, matriz de risco. Acho que isso tudo tem um momento adequado. Acho que não é a hora aqui. Acho que se a gente aprender o conceito básico e conseguir aplicar, tá ótimo. Mas eu trouxe essa proposta aqui porque nós vamos estar, via de regra, lidando com o dinheiro de terceiros durante esse processo, né? Nós vamos captar dinheiro com investidores. É essa a proposta aqui do curso. Mesmo que você vá fazer com recursos próprios, você tem que imaginar, é o meu dinheiro, né? Por isso, essa proposta aqui de gestão de risco. E qual que é o remédio para isso, né? Qual que é a ferramenta que eu utilizo no dia a dia para poder não incorrer em erro durante as tomadas de decisão? Então, assim, primeiro, sempre estabelecer o caminho conhecido e seguro. Todo aquilo que for desviado do planejado, tá? Você tem que imaginar ali o que poderia dar errado. Vou citar um exemplo para vocês agora, tá? Eu fechei a laje de uma obra há meses atrás aí, e o vendedor, muito meu amigo, eu tenho uma laje para receber ainda, tá? Paguei a laje à vista lá e tudo mais, mas o vendedor, muito amigo meu, me ligou essa semana dizendo que a fábrica de laje vai fechar, vai falir. Então, assim, eu tenho que já repensar o que é melhor, cara. Eu ter o dinheiro lá no fornecedor para eu usar lá na frente, ou eu ter o dinheiro aqui comigo para eu usar quando eu quiser. Né? São coisas que eu fazia, que eu tinha um ganho antes, que assim, eu ganhei, sei lá, 3, 4 mil reais nessa compra, 10% é um bom ganho antecipando, mas se o fornecedor fecha, vamos pensar por esse lado. Né? Então, tudo que sair do planejado
eu tenho que olhar com essa lente aqui, tá? Então, a gente tem que sempre tentar fazer uma análise racional do processo, de preferência com evidências, tá? E o que é o principal aqui, eu deixei aqui em negrito. A parte sublinhada eu acabei de dizer, uma análise racional com evidências, né? E o que eu deixei em negrito aqui é o seguinte: é essencial focar nas possíveis consequências negativas da perda, tá? Então, sempre que aparecer uma proposta milagrosa, como 83% de chance de ganhar, o que a gente tem que se perguntar é o seguinte: como diz a molecada hoje, né? E se der ruim, o que acontece? E se der errado, quais são as consequências disso? E fazer esse exercício, tá? Como, por exemplo, um amigo meu que fez um predinho de kitnets agora, na verdade ele aproveitou um sobrado lá, fez acho que 12 ou 13 kitnets, e encheu lá de botijão P13. Ele tá cheio de botijão P13 lá, botijão de gás, né? Tá correndo um risco altíssimo, eu acho que é um risco insuportável se der alguma coisa errada, né? Se houver um incêndio, alguma coisa, a probabilidade é baixa, muito bem, mas se ocorrer, é insuportável. Ele não consegue voltar no jogo se um negócio desse se realiza e der errado. Tá ok? Então, essa aqui é a nossa ferramenta, tá? Imaginar o pior cenário possível, tá bom? E aí a gente avança aqui, vamos fazer alguns exercícios, né? Então, assim, apareceu o terreno, o proprietário está com pressa na venda, está precisando, o preço está bom, eu vou comprar, não vou fazer as verificações iniciais não da prefeitura. Vou verificar no cartório se não tem algum problema seríssimo lá, mas de prefeitura não vou fazer. E aí depois se descobre que não pode fazer seu projeto lá. Tá? Então, acho que está aqui no caminho da roleta russa. Eu vou testar uma tinta nova. O prédio, acabei de fazer o gesso, tem um fornecedor me oferecendo uma tinta nova ali, bacaninha, para teste, com preço muito bom. Eu vou testar, vou comprar uma lata de 18 litros e vou pintar um apartamento. E se der errado, o que vai acontecer? No máximo você vai perder ali 250, 300 reais com o preço da lata, mais 2, 3 dias do pintor, vai ter que repintar um apartamento. Uma perda perfeitamente suportável. Vai no lado aqui da nossa roleta russa, da nossa roleta do cassino, perdão. Vamos imaginar que, não vou contratar um topógrafo para poder fazer a locação da obra junto com o mestre de obra. O mestre de obra disse para eu economizar o dinheiro que ele consegue fazer a locação da obra. Desculpa, eu acho que está aqui no caminho da roleta russa, porque uma locação mal feita depois, que o prédio estiver em pé e vier o habite da prefeitura embargar a obra, eu não sei, as consequências podem ser catastróficas, né? Então, vamos sempre fazer esse exercício, tá? Eu vou começar a obra, eu não tenho todo o dinheiro, vou lançar plantão de vendas e vou dar início à obra, né? Acho arriscado. Vamos começar a obra sem o projeto ter sido aprovado na prefeitura, igual eu já vi muita gente fazendo, especialmente com casas, especialmente em condomínios. Às vezes o projeto nem foi aprovado ainda, a pessoa começa a obra. Tem condomínio que não permite, mas tem condomínio que não fiscaliza tanto. Aí depois tem um comunique, alguma coisa para corrigir no projeto, pronto, a obra já está lá alocada, estaca perfurada, baldrame, o negócio já começou, e aí, como é que faz? Né? Qual o caminho de risco a gente optou quando a gente tomou essa decisão? Para cá ou para cá? Então é esse exercício que a gente sempre deve fazer, ter isso aqui em mente, quando a gente tiver que tomar as decisões que for, principalmente decisões fora do padrão. O projeto não está aprovado ainda, começa a obra sim ou não? Espera aí. Isso aqui tá no padrão? Tá no fluxo das decisões? Tá certo isso? Não tá. Saiu do padrão. Então, peraí, vamos analisar. Eu vou começar a obra. E se tiver uma fiscalização? E pior que isso, e se tiver uma alteração no projeto lá na prefeitura? O que pode acontecer? Então, é essa proposta que eu queria trazer para vocês, esse pouquinho de conhecimento sobre gestão de risco na hora da gente tomar as nossas decisões, tá ok? Vamos seguir aí, amoldando o nosso machado. Deixa aqui embaixo os comentários para a gente poder responder e conversar. E bora para a próxima aula.